Gente, então, como é que estão? Tudo bem? Então, gente, mais uma vez aqui abrindo o Negritando os Fatos, né? Para quem ainda não conhece ou não sabe exatamente o que é o Negritando os Fatos, é um projeto, né? Deixa eu fechar aqui. É um projeto, é uma revista PNB, Pós-TV. É uma revista, né, que o professor Nilo Rosa está chegando daqui a pouco, professora Célia, mas é uma revista que tem por objetivo trazer notícias da semana, né, na semana anterior, discutindo, debatendo. O professor Nilo Rosa está chegando, deixa eu chamá-lo aqui para participar conosco, né? E a gente vai conversar um pouco hoje sobre algumas questões que gente, né? Deixa eu chamar o professor Nilo aqui para ver se a gente consegue, se o professor Nilo consegue entrar aqui para a gente participar conosco, né? Olá, professor Nilo. Bom dia, professor Romilson. Bom dia. Tudo jóia, professor. A sua cabeça está cortada, está cortada. Tem gente que é na minha cabeça. É porque só está aqui na testa, Sanilo. Suba mais um pouquinho, mais um pouquinho ainda. Tô arrumando. Tá. Então, gente, como eu estava falando, então essa é uma atividade, é uma programação da Associação de Pesquisadores Negros da Bahia, né, com recursos e financiamento de projetos captados entre várias instituições, entre elas a Carrefour, Fundo Brasil, que são são instituições que estão apoiando, na realidade, o nosso trabalho. Além disso, nós temos na nossa Associação de Pesquisadores Negros e Negras da Bahia, professores e professoras de diversas universidades, da UFBA, da UNEB, da UESB, da UFES, de todas as UFRB, de todas as universidades públicas e faculdades e universidades particulares também, que fazem parte da nossa diretoria e que também compõem a PNB, né? Assim como uma vária gama de pessoas, não necessariamente das universidades, mas também dos movimentos sociais, estudantes. Então, a associação é uma instituição bem aberta. Então, por isso, não se deixe de se inscrever aqui no Instagram, né, de curtir as nossas publicações, acompanhar, curtir as lives, fazer comentários, e, numa medida do possível, a gente vai conversando e vai discutindo. Como eu sempre falo e sempre digo, é um bate-papo, né? Isso aqui é uma coisa bem informal. A gente reúne professores, doutores de áreas diferentes, né, para poder comentar. Temos professores de diversas áreas. A associação tem professores de diversas áreas, da área do direito, da área de economia, de sociologia, de medicina, de nutrição, né, de engenharia, de literatura. São várias áreas do conhecimento, pedagogia, história, várias áreas do conhecimento, contabilidade, administração, várias áreas do conhecimento, aonde a gente chega, senta e conversa. A professora Célia também já está aqui chegando para a gente. Eu vou também convidá-la para chegar e fazer parte da nosso bate-papo, né? Então, é um bate-papo, como eu falei, bem informal, aonde a gente pode conversar, trocar ideias. Bom dia, professora Célia. Bom dia, professor Romilson. Bom dia, professor Nilo Rosa. Para mim é uma alegria, uma satisfação muito grande estar com vocês nesse domingo, nessa manhã de domingo. Tudo bom? Então, tudo bom. Então, vejam só, gente. Então, como já falei... Bom dia, pesquisadores nossos internautas, né, que está com a gente aí. Tanto os integrantes da Associação dos Pesquisadores Negros, mas também os pesquisadores de toda a Bahia, de todo o Brasil, internautas de todo o Brasil, de Salvador, do interior, do Recôncavo. Sejam bem-vindos a mais uma manhã de sábado com o professor Nilo Rosa e com o professor Romilson. Gratidão pelo convite e por vocês estarem aqui. Pronto, já faz parte, professora. Então, gente, vamos aos nossos temas de hoje, né?
Então, como a professora falou, todos sejam bem-vindos, bem-vindos e bem-vindas. E a gente está aqui para começar, como eu já disse, dialogar, conversar, dar as nossas impressões, né? E bater um papo. Alguns dos temas que nós trouxemos hoje, isso não quer dizer que que só sejam apenas esses temas. Poderemos trabalhar outras questões, né? Algumas pessoas, às vezes, alguns ouvintes dizem assim, mas vocês falam muitas coisas, às vezes não dá tempo para acompanhar. Mas a ideia é essa, gente, é para um bate-papo, né? E são muitos assuntos, não vai dar para aprofundar, a gente está pensando em fazer um programa, como eu estou sempre dizendo, isso é um programa teste, nós ainda estamos em teste, né? Vendo se a gente consegue dar conta, mas a ideia é a gente ter uma programação mais ampla, com mais tempo no canal, com a produção melhor, mas aguardem que a gente vai chegar lá. Então hoje nós temos alguns temas que a gente trouxe para vocês e que eu queria começar a provocar professor Nilo e professora Célia, né? Então vamos lá as provocações. A primeira que está no tema, e aí eu vou falar todas as provocações e as temáticas, e aí os professores ficam à vontade para comentar, discutir, discordar, concordar, e os ouvintes também para participarem, né? Falarem e caminharem. Quando vocês estiverem falando, eu vou chamando aí na professor Nilo também, convidando o professor Nilo naquela setinha, né? Na coisa, quando passar para vocês, eu vou começar a convidar o pessoal para participar, e vão convidando e compartilhando o vídeo. Então, a primeira coisa que a gente tem para pensar hoje, que é um tema da semana, e tem sido um tema dos últimos meses, que é a democracia, né? E aí, eu queria, a minha primeira provocação é, será que Bolsonaro ganhando não será uma carta branca, né, para o seu governo? Então, a vitória de Bolsonaro poderá dizer para ele e para a sociedade, olhe, nós queremos a ideia de Bolsonaro. Nós queremos o que Bolsonaro pensa. Então, nós queremos a ditadura. Então, na realidade, isso é, como eu volto a dizer, uma provocação para os comentaristas falarem e as pessoas que estão aí também. Respondam aí, será que é uma carta branca para ele? Então, na realidade, quando a gente pensa em democracia, o que está em risco de democracia não é só a questão das urnas eletrônicas, e outras questões. Mas é também, né, a questão de acesso a todas as questões, mas é também dar uma carta branca para Bolsonaro, dizendo assim, olha, nós, para o presidente, nós concordamos com o que você pensa, com o STF, com tudo que você pensa. Essa é a primeira questão. A outra questão que eu queria destacar é com relação às eleições, que é um outro tema que a gente tem aí. Então, a gente teve nessas eleições, nós tivemos nessas eleições várias questões que eu gostaria que os colegas comentassem, mas eu queria destacar um que eu particularmente achei interessante nessas eleições. O uso do neuromarketing, né? Há um campo de estudo que vem desde da eleição de Trump, antes da eleição de Trump, que é o uso do neuromarketing, né? O uso da neurociência para o marketing. Ver como as pessoas pensam, como as pessoas escolhem, como as pessoas decidem, e a partir disso manipular e mandar produtos específicos para isso. Outra coisa é a questão da máquina pública, né? Como a máquina pública foi utilizada no primeiro turno e está sendo muito utilizada agora no segundo turno. A gente está vendo aí a questão do 13º que eles querem dar, de Auxílio Brasil, e como isso impacta, né, nas eleições e no orçamento. Eu queria também ouvir isso, né? E também a questão, que voto conservador é esse? Eu, particularmente, acho que essas práticas de valores, esse discurso é um discurso fascista e racista. Para mim, fundamentalmente essa uma luta racial que nós estamos disputando no Brasil, é uma luta étnico-racial. Não é à toa que a gente vai ver o discurso, apesar de existirem negros e negras que estão votando, influenciados pela religião, e votando em Bolsonaro. Mas essa é uma discussão também, que a gente pensar que voto conservador é esse. Será que esse voto conservador não é um voto racista e fascista? Não é moral. O princípio não são princípios morais, mas são princípios ideológicos, né? E aí, como isso impacta o orçamento público, né? E como isso, essas questões definem também o que são os gastos
onde é que o governo deve gastar ou não gastar. E aí entra o que a gente foi colocado essa semana, que é o contingenciamento de recursos, mais uma vez para a educação, que afeta a pesquisa, afeta as universidades e a educação. E aí, feito essa primeira introdução, né, provocação, eu vou passar a palavra primeiro para o professor Nilo, depois para a professora Célia. Para a gente ganhar um tempo, eu peço que vocês sejam mais sucintos e objetivos, quando for possível, para que a gente possa atingir mais assuntos, né, e ouvir também, né, a professora Célia, que gosta de ficar acompanhando o chat. Eu pediria que a professora Célia desse para a gente também o retorno de quem é que está aí, porque às vezes eu ainda não tenho essa facilidade que a professora Célia tem com as tecnologias. Então vamos ouvir o professor Nilo e aí depois a professora Célia. Não, primeiramente a professora Célia, porque... Pronto, então pode ser... Não sei se você leu o card, mas a professora Célia é convidada. Você leu o card, não leu? Sim, então, isso. Pode falar. Para mim, assim, foi uma satisfação. Domingo é dia de sorrir. Para mim é sempre uma alegria, uma satisfação estar aqui conversando com vocês. E fiquei preocupada com essa provocação inicial. Fiquei muito preocupada. Imagine, votar neste que está colocado aí, este que não é o Lula, e dizer que é porque quem está votando tem consciência do que está fazendo, é porque é isso que quer. E, na verdade, professor, no meu entendimento, e no auge dos meus 55 anos e tantas coisas que eu já vi, né, eu fui do regime militar. Eu sou de 67, então eu estudei, eu vivi, né, enquanto criança, o pós-militar, depois, assim que acabou o processo de redemocratização do nosso Brasil. E eu não tenho dúvida nenhuma que, desde a primeira vez que ele foi eleito, quando ele foi eleito a primeira vez, foi uma revolta que todos tinham, porque existia uma proposta de um Brasil ideal, um Brasil para a gente. E tudo que foi constatado quando o governo do presidente Lula se instaurou, não refletiu o que nós queríamos. Nós conseguimos muito, conseguimos o que nós nunca tínhamos conseguido. Mas não estávamos preparados para entender que o meio pelo qual foi possível conseguir o que nós conseguimos, eu estou falando de moradia, políticas públicas de moradia reais, que aconteceram, Minha Casa Minha Vida. Eu estou falando da inclusão nas universidades, né? Ampliação dos recursos do FIES. Eu estou falando da possibilidade de nos alimentarmos melhor, né? De podermos pegar avião, viajar, saborear um pouco do que é a vida. A vida tem um objetivo, é muito filosófico, mas não fui eu que disse isso, não. Né? Isso está lá desde de Platão. Né? Aliás, não, Aristóteles. O objetivo da vida é para sermos felizes. E nós vivíamos a vida inteira num total infelicidade. Em algum momento, nesse governo Lula, nós conseguimos estar próximo de alguma coisa que nos satisfazia. Mas o susto com relação ao que foi apresentado como os esquemas de corrupção fez com que até aquelas pessoas que eram PT-copatas, os apaixonados pelo PT, como o professor Nilo Rosa, que ajudou a construir, como Heloísa Helena, que dizia: eu dediquei os melhores dias da minha vida para depois ver isso. Eu nunca esqueço, quando ela foi expulsa do PT, ela dizia isso. Eu dediquei os melhores dias da minha vida, corri por dentro dos canaviais, e eu também. E quantos de nós? Eu lembro que eu chegava da escola às 10h30 da noite, descia a ladeira do Candinho Fernandes, na Fazenda Grande, quem conhece, sai lá embaixo na São Martim, para com a galera e pinchar o muro. Na época era da Limpurbe, depois foi Transol, e tantas outras coisas que a gente fazia na madrugada. De manhã estava tudo lá, ó. Quem ia imaginar, né, que eram aqueles jovens que iam trabalhar o dia todo, que tinham ido para a escola, mas que estavam nas ruas fazendo, né? A gente fazia isso mesmo, pessoal. Não vou mentir, hoje eu não faço, não concordo, né, sujeira, até porque hoje tem a internet. Então, metodologia limpa.
para se dizer as coisas. Mas naquela época só tinha essa forma. Ou era no papel, mimeografado, ou... Então, professor Hamilton, eu não tenho dúvida nenhuma de que se trata de um momento de total inconsciência. Da outra vez, foi uma revolta interna, porque tinham muitas pessoas com consciência, muitas pessoas, pesquisadores, estudiosos, que estavam nesse momento de revolta. Não foi só o povão, não foi só quem votou em Bolsonaro, muito pelo contrário. Aliás, foi o pessoal mais do Sul. Então, foram pessoas que tinham um nível de escolaridade, que tinham um preparo, mas que ficou... Nesse momento, nós estamos realmente num grande impasse político e social. Mas, professora, veja só, e justamente isso que a senhora está falando aí. Repare que uma grande parte que é letrada, que tem uma renda maior, né, tem votado no presidente. Então, não tem nem desculpa, talvez eu estou provocando, né, gente? Eu sempre lembro, gosto de dizer que são provocações para as pessoas participarem, inclusive, e aí também dar opinião aí no chat. São pessoas instruídas, por isso que eu acho que representa um fascismo, um racismo velado. Quando São Paulo, né, dá aquela votação para o Tarcísio, né, quando eu tive minha irmã até lembrando essa semana que o oeste de São Paulo, a zona rural de São Paulo, uma parte dela, foi o último a reconhecer a abolição da escravidão. Quando a gente começa a perceber que uma parte que estava envolvida nelas, né, são pessoas de uma renda melhor e uma renda de um grau de escolaridade maior. Será que isso aí, então, não representa um posicionamento quando critica o Nordeste, quando a gente vê isso? Como é que a senhora acha isso? Olha, inclusive, eu quero saudar aqui, né, a Ive entrou, Rodrigo 91 também, Ana Redenção está por aqui, Rai Silva, Samuela, Carlos Eduardo, 2086, está por aqui conosco, Tomé Viana, salve, salve, Lu Almeida, Thaís Rocha, Trícia, Reina Lúcia Lima, Marcelo Guimarães. E aí, Marcelo, inclusive, faz uma afirmação aqui, ele diz assim, olha, professor, para Romilson, será maior catástrofe para Nordeste, tem ódio do Nordeste por não seguir sua cartilha do ódio que Bolsonaro prega. E Leandro Vieira entrou também, Lauro Lopes está aqui, Oliax também está seguindo a gente, e Laércio Sotan. Então as pessoas começam a se manifestar aqui no chat. Professora, e eu diria... Posso fazer uma pensão rápida antes da sua abordagem, só para responder a uma questão de Romilson? Muito rápido. Romilson, a ministra da Inglaterra, primeiramente eu quero fazer uma observação importantíssima. Nós fomos muito bem educados. Dona Dunga, minha mãe, me educou muito bem para que eu não falasse palavras de baixo calão. Nós já combinamos isso aqui. Entendeu? Assim como tem pessoas que não educou filho para casar com negros, porque isso é promiscuidade, eu também fui muito bem educado para não falar palavras de baixo calão aqui nesse espaço. Minha mãe, a essa hora, está ouvindo que eu estou conversando com pessoas que estão falando palavras de baixo calão. Então, veja bem, a primeira-ministra da Inglaterra... foi quando o professor Romilson falou o nome do então presidente da República, né? Exatamente. Entendi. Para ninguém pensar que fui eu, né, que falei. Eu sou Romilson. Tudo bem, depois de toda essa parte... Que eu tive o cuidado de não fazê-lo. Então, veja bem, Romilson. A primeira-ministra da Inglaterra, Margaret Thatcher, tem uma frase que rola aí, que dizem que é dela, nunca li, não sei. Ela diz o seguinte: a democracia não é a forma de escolher o melhor, mas é a principal maneira de repetir o pior. De repetir o pior. Isso é a palavra de Margaret Thatcher. Democracia, você sabe, né? É uma invenção europeia. Eu, particularmente, não acredito que nós estejamos ainda numa democracia. Então, evidentemente que a gente, como não estamos, podemos repetir o pior. Mas, em função de todas as irregularidades que esse processo dito democrático nós tivemos. Na verdade, pode acontecer de uma pessoa desumana
insuportável, mentirosa, voltará a ser presidente da República. Mas isso, voltará a ser não. Quem vai voltar a ser vai ser o Luiz Inácio Lula da Silva. Esse vai voltar a ser presidente da República. De esse sujeito inominável se reeleger. É possível, porque nós não estamos no processo democrático. Isso não é processo democrático. Usar a máquina do Estado, como foi usada, como está sendo usada, usar o dinheiro público como está sendo usado. Ninguém acha que a maioria dos candidatos eleitos pelo PL foi porque fez um debate democrático. Não. Foi um processo discutível, que é o orçamento eleitoral, o fundo eleitoral, e um processo criminoso, que é os decretos secretos, orçamento secreto, um processo criminoso que vai vir à tona um dia. Se bem que no Brasil a história nunca é contada pelos vencidos, é sempre contada pelos vencedores. Então eu acho, Romilson, que primeiramente a questão do inominável. Segundo, é a questão da democracia. É possível? Porque nós não vivemos dentro de um processo democrático efetivo. Estamos no aprendizado. Importamos o modelo europeu, né, que para ser instaurado houve muitas guerras, muitos massacres. Estamos acreditando piamente que estamos vivendo um processo democrático. É por isso que o inominável pode, sim, eu acho difícil. Né? Mas é difícil, é possível que o inominável seja. Mas isso não é passar tipo de carta nenhuma, nem carta branca, nem carta preta, nem carta rosa, não é passar carta nenhuma. Nenhum tipo de carta. É analisar o processo como um todo. Analisarmos o processo como um todo. E não apenas uma parte. E não apenas voto na urna. O que me dá a oportunidade de falar sobre as eleições. Essas eleições foram maravilhosas, até por isso. Até pela denúncia desses fatos que aconteceram. Nós tivemos resultados maravilhosos, consolidamos novas lideranças. Então, para mim, o processo eleitoral é a festa democrática. É a festa democrática. Como a democracia está nascendo, é um embrião, então muitas coisas ainda virou à mesa. Eu me alonguei, professora, e eu queria ouvir a sua opinião. Desculpe-me. Não, é isso aí. Eu vejo que tem muita pertinência o que foi colocado pelo professor Nilo Rosa, mas nós não podemos esquecer que a maioria das pessoas que moram em São Paulo são frutos do êxodo rural. São pessoas que vieram daqui. Talvez estes, então, que façam um contraponto, né? Que estão votando contra o fascismo. Mas nós estamos passando por um momento de risco, talvez um dos riscos mais graves, só perdendo para a intervenção militar, mas esse novo posicionamento de mais 4 anos do então presidente vai dar margem para viabilizar o retorno do regime militar. Mas mais do que isso, as perdas tantas que nós já tivemos, né, vão... E aí, o professor Romilson comentou a questão dos recursos para a universidade. Vejam, na dúvida, ele simplesmente disse assim, ó, na dúvida, deixa eu cortar logo os recursos da universidade. Entendeu? Porque se eu ficar, é o que eu queria. Se eu não ficar, vai dar trabalho para colocar de novo. Porque o orçamento público não é assim. Um coloca, o outro tira. Né? Há um remanejo. Para onde foi esse recurso? Foi para aqueles que ele se comprometeu no processo eleitoral. Então não pensem. Ele está dizendo... Gente, o que está se dizendo é o seguinte. O presidente Lula vai ganhar a eleição, não tenho dúvida nenhuma. Porém, sem o Senado e sem os deputados federais, ele vai ter que fazer uma gestão por medida provisória, que ainda bem que a Constituição permite. Vai precisar muito do apoio de todas as forças populares possíveis. Porque eu não tenho dúvida que o presidente Lula vai ganhar essa eleição. E esse é o desespero do Bolsonaro.
Por isso que ele foi atacar exatamente a academia. Espera que eu vou mexer aqui, ó. Eu vou mexer aqui, que aqui é onde se pensa, já tem pouco recurso, eu deixei ele sem nada, para inviabilizar as nossas ações. Ainda bem que conosco temos os bons técnicos, as pessoas que sabem fazer a gestão do recurso público. Ainda bem. Porque existem estratégias sérias dentro da ética que podem ser tomadas para a gente conseguir. De fato, essa democracia que está aí, vejam, eu não sei se o professor Nilo Rosa vai lembrar, mas o PT não votou nessa Constituição exatamente fazendo esse argumento. O PT não votou, não assinou, aliás, votou contra, mas na hora de assinar, Lula, que estava lá, presidente constituinte, era menina, 17 anos, sei lá, 18. Né? Eu nunca esqueço disso. Gente, ele não assinou, porque não era o que queria. Agora, já que foi o que o povo quis, então vamos passar a aplicá-lo. E foi a melhor Constituição que o mundo já teve, o mundo, naquela época. Que existia de mais avançado. Qual foi o nosso problema com a nossa Constituição? Muito do que estava lá demorou para ser implementado. Então, o que é que nós temos? Nós temos um grande desafio. Qual é o nosso grande desafio? Todo mundo deveria estar nas ruas fazendo o seu dever de casa, sabe? Porque eu estava conversando esses dias com o professor Francisco, Zé e Chico, né, dois grandes ativistas do movimento negro, do movimento social, professores, o professor Romilson conhece eles dois, né? Professores de cursinho para vestibular. Um deles faleceu tem um pouco menos de 5 anos. E o outro é chefe lá do Departamento de Ciências Contábeis da Universidade Federal da Bahia. E ele estava comentando comigo, dos técnicos, ele é coordenador dos técnicos. Ele estava falando para mim, Célia, as pessoas que estão no contra trabalham diuturnamente no contra para viabilizar o fascismo. E eles estão aí a toda hora, a todo momento. Você não abre as redes sociais para não ver alguma coisa a favor. Agora, eu quero saber o seguinte, e a rede do bem? E a nossa rede? O que é que está fazendo? Cada um tem um dever de casa. A Associação dos Pesquisadores Negros está aqui, fazendo a sua parte. Acabou a eleição, domingo está aqui de novo, trouxe o nosso candidato, professor Nilo Rosa, né, que fez um trabalho belíssimo, mostrando mais uma vez que nós precisamos participar. Esperávamos mais votos, mas é assim mesmo, a eleição é isso aí, é um vencedor. É só olhar a disponibilidade de recursos que o professor Nilo Rosa teve. Aí eu vi, essa semana, uma candidata, uma pessoa, até do movimento social, do movimento negro, que teve mais de 60 mil votos, e a pessoa dizia, rapaz, é um fenômeno com 1.200.000. Recebeu 1.200.000 do fundo partidário. E aí teve 68 mil. Poxa, se o professor Nilo Rosa tivesse um quarto desse aí, estava eleito. Professora, me permita uma coisa. Então são votos de opinião. Então, como nós temos poucas pessoas, professor Romilson, que tem voto de opinião, no meu entendimento, todos nós temos que ir para a rua, porque querendo ou não, é essa democracia que temos aí. É essa Constituição que temos aí. Então, nós temos um grande desafio. Qual é o nosso desafio? Não viabilizar que o fascismo continue. Porque nós perdemos em 4 anos o trabalho de 40 anos. De 50 até, eu digo 40 que eu estou botando a minha parte. Mas se for colocar a parte do professor Nilo Rosa, um trabalho de 60 anos. Todo o trabalho dos nossos ancestrais foram derrubados em 4 anos. Imagine mais 4 anos, o que esse cara vai fazer? Então, professora, não precisa ser entendido de política, não. Nós temos um dever de casa, cada um ir para a rua fazer a sua parte. Para não viabilizarmos o fascismo. É por isso que o candidato a governo do estado da Bahia também não vai ganhar eleição, porque não se posicionou. Chiclete com Banana já dizia, diga sim para mudar, diga não para mudar, calada que não pode ficar. E quando alguém diz assim, não quero saber não, o que rolar para mim, a música que tocar eu danço, porra, não dá. Eu gosto de reggae, pô. Professora... Eu não tenho condição. Professora, deixa eu provocar. Antes eu queria falar para o pessoal que está aí, não se esquecer de dar a curtida, dar o like. Quem ainda não é... Nosso amigo acompanhar. Está aqui, Maurício Santos também. Salve, Maurício, Adriana Dantas. Que beleza, Laércio.
Olias, Lauro Lopes, tanta gente boa por aqui com a gente. Que bom. Então, aí não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, curtir lá a página, né? Curtir e seguir a gente no Instagram. Mas eu queria fazer uma provocação ainda para os dois também, dentro dessa questão. Há uma saída, professor Nilo e professora Célia. Há uma saída, eu vi isso, não sei o que estou falando. Há uma saída, prender Bolsonaro. Se a gente... Hein? Por que você tem que falar o nome? Tá bom, desculpe. Prendeu, então, presidente, essa é a sua ideia. Não? Isso. Deixa eu só concluir. Isso, na verdade, não sou eu. Né? Eu vi um comentário de um youtuber famoso e eu achei bem pertinente o que ele falou. A notícia é que Temer está negociando com Lula uma anistia para os bolsonaros. E ele era radicalmente contra, e ele foi até muito incisivo, até que achei que ele foi incisivo demais, mas o que ele disse foi uma coisa que me chamou a atenção. Se prender Bolsonaro, há uma desmobilização, e eu queria ouvir os colegas aí para me dizerem isso. Né? Se prender Bolsonaro, haveria uma desmobilização, de uma certa forma, do bolsonarismo. Isso poderia enfraquecer os senadores que elegeram e a debandada do Centrão. Então, a questão da anistia ao Bolsonaro, né, não deve ser questionada, não deve ser cogitada, porque colocar Bolsonaro e seus filhos, né, na prisão significa viabilizar o governo Lula e viabilizar as reformas, haja vista que isso poderá enfraquecer o bolsonarismo e esfriar a eleição dos senadores e eu falei do cara, mas esqueço o nome do cara que eu falei, e do presidente, e isso facilitaria a governança, né? Então, colocar o presidente na prisão, resultado dos seus grandes quantidade de crimes que ele cometeu, né? Muito mais, né? Com provas, diferentemente do que foi colocado o presidente Lula, mas colocar o presidente na prisão poderá ser uma alternativa para viabilizar a governança. Eu queria ouvir, entre outras coisas, o comentário dos professores. Eu gostaria de ouvir o comentário da professora Célia, mas deixa eu fazer uma observação rápida sobre uma coisa que a professora Célia falou. Se o inominável, né, por um acaso, por alguma coisa, ganhar as eleições, a professora Célia falou que isso viabiliza a volta do regime militar. Professora, nós já estamos no regime militar. O inominável, numa entrevista que ele deu, alguém perguntou: mas, senhor, o senhor havia afirmado que se não tivesse ganhado com mais de 60% no primeiro turno, haveria alguma coisa de errada no TSE. Ele, depois de falar 2 desaforos para o jornalista, dizendo: você deve ser jornalista da tarde, da tarde não, desculpe, do nosso correlato em São Paulo, da Folha de São Paulo. Aí o sujeito falou assim, o jornalista falou: eu sou do Globo. É pior. É pior. Ou seja, um sujeito que não respeita a imprensa. Aí, quando se virou para a imprensa dele, ele respondeu com com alguma coisa parecida com cordialidade, porque esse tipo de fauna não tem cordialidade. Aí ele vai e diz: eu vou consultar ao ministro da Defesa se houve lisura na eleição. Não cabe ao Exército verificar a lisura da eleição. Quem cabe verificar a lisura da eleição é o TSE. Não respeita as instituições. E logo em seguida, ele baixa uma série de medidas ilegais, porque a oposição não pode ir na briga, porque se for na briga, vão dizer que está indo na briga contra os pobres, cometeu um erro no início, quando não foi radicalmente a favor do auxílio emergencial, cometeu aquele erro de ficar balançando. Ora, só essa é a parte, professora. Eu queria ouvir isso, porque eu não mito opinião sobre a vida do inominável.
tá? Do imponderável. Então, só para dizer isso, que nós já estamos vivendo o nominável, o imponderável, já vive como se fosse uma ditadura militar. O tempo todo censurando tudo, né? O tempo todo censurando tudo. Ele faz, na verdade, você tem razão, e isso está comprovado a partir... Usa a máquina pública de forma legal, faz intervenções jurídicas, legais, ao arrepio da lei. Então, é só essa parte que eu queria fazer, esse comentário, à exposição da professora Célia. Eu queria ouvir a posição dela sobre essa coisa aí que o Romilson falou, que eu não tenho a mínima interesse em discutir. A questão toda, professor Nilo Rosa, ainda nessa abordagem que você acabou de falar, nós temos consciência e precisamos que todos continuem tendo a consciência e o entendimento do que é o regime militar direto e o indireto. E está comprovado que o senhor tem razão, porque, afinal de contas, o Sérgio Moro, que foi quem viabilizou, quem deu toda a força a Bolsonaro chegar, foi o primeiro a ser convidado para se retirar do governo fascista. E ele se retirou achando que iria ser endeusado, ia ser o próximo presidente da República, e se deu mal. Então, de fato, só que uma coisa, para colaborar ainda com o que foi dito, nós podemos relembrar a investigação dos filhos do presidente da República, que não foi feita. Então, já há também mais um motivo para nós dizermos que, de fato, tem razão. Agora, professor Wilson, eu sou contadora. E a minha área do conhecimento principal, que é a contabilidade, depois tem quase 20 anos que eu fiz direito, mas eu sou a mais, eu escolhi, eu fiz desde o curso técnico. Na minha área do conhecimento, né, e bacharel, depois fiz USP, etc e tal, pesquiso, tudo tem que ser feito step by step. Entendeu? Eu não trabalho, olha que eu sou uma pessoa que faço várias coisas ao mesmo tempo. Dizem que é típico das mulheres. Adoro fazer, mas temos que ter uma ação, nós temos uma missão agora. E hoje, dia 9, daqui a 19 dias, nós temos a missão de tirar, de não eleger. O que vai ser feito com ele, as instituições vão dar conta. Nós temos instituições para fazer isso, porque por menos de tudo isso, o presidente Lula foi preso. Por menos de tudo isso, sem prova, aconteceu, e muitos outros com provas, os empresários. Então, as instituições hoje estão fortes. Ele que está cortando esse poder. Por isso que as pessoas têm que entender. E quando eu tenho sido muito procurada, muito mesmo, interessante isso. E aí, como é que vai ser? Aí falam do governo do Estado, falam do governo federal. E, gente, vamos ser bem objetivos no entendimento. Nós temos uma missão. A missão é não viabilizar que ele seja reeleito. Se nós conseguirmos isso, as instituições vão dar conta, porque foi o governo do PT que conseguiu colocar as instituições para trabalhar, inclusive contra eles. Algo nunca acontecido em nenhum país do mundo. Daí o porquê de todo mundo ter consciência de que estamos no caminho certo. Não é por causa de Lula, não. Confesso a vocês. É muito mais do que isso. É uma ideologia de que tem que existir transparência. Tem que existir informação. Então, não tem como nós conseguirmos desenvolver um trabalho sério, transparente, abrindo as janelas, as portas, as cortinas, Célia, e sabendo o que está acontecendo. Eu vou te interromper, Célia, rapidinho, só para saudar a Ieda, minha coordenadora nacional do MNU. Tá aqui. Salve, salve aqui, escutando vocês, MNU, pois é. E também a Miriam Santos entrou. Salve, Miriam, minha amiga lá do bairro de Cajazeiras. Tem um acarajé delicioso toda quinta-feira lá na Fazenda Grande 2. Camila tá aqui, Érico Araújo, salve, meu amigo, e todos vocês, Gabriela, pois é, César Evangelista, Beta, muita gente boa aqui conosco nessa manhã de domingo. Então, eu vejo... Não se esqueçam de comentarem e de curtirem. Não se esqueçam de curtir, gente. E para espalhar para que a gente possa alcançar mais gente.
Entendeu, professor Milson? Então, eu penso assim, step by step, nós temos uma missão, não deixar que ele se reeleja. Agora, que ele vai ser preso, isso é lógico. As instituições estão aí. Foi porque agora, mais do que nunca, essa será a missão. Nós temos uma coisa a nosso favor. Chama-se tecnologias. As tecnologias estão a nosso favor. Se o presidente Lula, ele referendou a Lei 11.638, que viabilizou a transparência nas empresas. Então, hoje, se o Brasil consegue se relacionar internacionalmente para viabilizar relações internacionais, foi em função dessa Lei 11.638 e depois da Lei 11.941. Internacionalizou o Brasil para o mundo. A partir do momento que nós consigamos, e nós vamos conseguir todos, cada um fazendo a sua parte, toda hora, todo momento, colocar Lula no poder, ele não vai ter força no Senado, não vai ter força, mas vai ter a força popular. E as instituições trabalhando. Então, só vai passar o que, de fato, atenda aos interesses de quem quer o crescimento e o desenvolvimento coletivo. Então, isso nós temos ao nosso favor e não podemos deixar de considerar. Porque se nós ficarmos agora discutindo o que vai ser feito depois que ele tiver, se ele for reeleito, não acontece nada. Porque o cara que colocou ele no poder, que foi o Sérgio Moro mesmo, entendeu? Ele tirou de cima. Quando tentar investigar o filho dele, ele cortou essa investigação. Nós temos instituições sérias, instituições de pessoas que querem trabalhar, e quem não é sério dessas instituições também estão sendo colocadas de lado. Eu acredito muito na força da juventude, uma galera que entrou aí para fazer a diferença, mesmo vindo de um histórico de pais que participavam do sistema, mas tinha uma galera aí dizendo, não, nós queremos fazer diferente, nós amamos o Brasil, nós queremos o desenvolvimento do nosso país. E eu estou acreditando nisso. Então vamos cumprir a missão, deixa as instituições trabalharem, e aí nós vamos conseguir. Lula, imagine o resto. Depois que o presidente da República foi preso e os grandes empresários, tipo Odebrecht, foram presos, o resto agora, ó. Vai todo mundo e ele não vai ficar de fora, nem poderá. Professora, mas professor Nilo, uma outra pergunta aqui para vocês que eu queria... O tempo está correndo. Eu queria fazer duas perguntas, vou fazer logo as duas. Eu queria uma especialmente ouvir o professor Nilo, mas também a professora Célia, que uma sobre o orçamento e outro sobre o contingenciamento, né? Então, sobre o orçamento público, eu queria que a professora Célia falasse um pouco, para que a gente pudesse entender um pouco o que é esse orçamento, como é que funciona, né, esse orçamento. O que é o orçamento, professora, do público, como é que funciona? Para a professora Célia. E para a professora Nilo e para a professora Célia também, repare, tivemos uma pandemia, né? A educação básica e a educação superior, e em especial, foram muito abatidas com relação a isso. Esse contingenciamento não é extremamente perverso no momento onde que a gente precisa recuperar a educação básica, nós precisamos de recursos na pesquisa, na área de saúde, na área de... A gente está vendo aí grandes problemas com relação à vacinação. Aí eu queria ver, principalmente o professor Nilo, que eu já vi ele discutir sobre isso, sobre esse financiamento da pesquisa. Afinal, nós somos uma associação de pesquisadores negros, de pesquisadoras negros e negras. Né? Então, e aí, qual é o impacto? Para o professor Nilo, eu queria ouvir isso. Qual é o impacto, professor Nilo, que você acha que vai ter ou não vai ter, ou como é que é, para os pesquisadores negros, essa é a questão do orçamento contingenciado. E para a professora Célia também. Para o professor Nilo, especificamente sobre a pesquisa, e a professora Célia, as duas coisas. Deixa eu falar rápido, porque eu quero mais ouvir a professora Célia, porque ela entende mais de orçamento do que eu. Mas deixa eu fazer uma observação preliminar. Se eu falar de contingencionamento, eu vou prejudicar meu colega, que vai ser governador da Bahia, né, Célia? Nós sabemos vai, se Deus quiser, vai, sim. Nosso colega, professor Jerônimo, vem aí.
O pessoal sempre tem perguntado por ele, e eu digo, mas ele não foi um bom secretário da educação, mas não esqueçam que governar é fazer escolhas. E quem escolheu foi o governador investir na saúde, escolheu certo, que nós estávamos num momento de pandemia, de caos. Falar sobre contingencionamento, eu posso prejudicar nosso candidato a governador, que é nosso colega, professor Jerônimo, que é meu colega de cadeira de banca perfeito, uma pessoa humilde, uma pessoa trabalhadora, um professor excelente, vai ser um bom governador. Mas você sabe que o governo que ele serviu foi cruel com as nossas universidades estaduais. Então, eu vou preferir não falar disso, deixar para a Célia falar. Eu queria falar apenas na questão da pesquisa. Eu acho, claro, que prejudica esses cortes que os governos fizeram nas pesquisas. O modelo de pesquisa nosso aqui é muito ruim. Veja a FAPESB. A FAPESB, nesse período que estamos vivendo, já passou por, eu acho que uma dezena de dirigentes. Está totalmente esvaziada. Nós estamos sem recursos para as pesquisas no Estado. Entende? Então, a União faz pior ainda, corta e repassa, como a professora falou, para onde vai o dinheiro? Quando na primeira fala da professora Célia, ela colocou para onde vai esse dinheiro do corte. Nós sabemos, eles foram 10 bilhões ou mais, eles foram para as emendas que ajudou a eleger um monte de gente comprando voto. Comprando voto. Ora, é exatamente para aí que vai esse dinheiro. Então, eu defendo uma reorganização das instituições de pesquisa no Estado para dar à FAPESB, como disse a anunciação aqui, num dos nossos debates aqui iniciais, a política universitária tem que ser tratada como uma atividade de Estado, e não uma atividade perseguida como esse sujeito que está aí está fazendo. Nós temos que ter tanto o Ministério do Ensino Superior quanto secretarias de ensino superior, separadas da Secretaria de Educação como um todo. Pesquisa, universidade, tem que estar numa secretaria, assim como no Ministério. Porque são atividades complexas e totalmente não, mas com muita diferença. Toda a Secretaria de Educação prejudica muito a gestão. Nós temos que ter uma secretaria de ensino superior. Como, inclusive, em alguns países, a França tem esse modelo. Se eu tivesse sido eleito, quando eu for eleito, nós vamos fazer essa proposta de colocar uma secretaria de universidade, de pesquisa, que vai se sentar na mesma distância, do meu ponto de vista, até maior de muitas secretarias, como a Secretaria de Fazenda, secretarias técnicas. Porque a Secretaria de Ensino, Pesquisa e Universidade, ela é muito complexa para estar junto com outras secretarias técnicas. O MEC? O MEC o MEC não dá conta, professor Nilo Rosa? Não dá conta, não. Não dá conta, é muita coisa. Acaba sufocando a pesquisa no Brasil. Nós temos um atraso secular de pesquisa, né? O Romilson veio agora de saudar o Prêmio Nobel de Medicina, e aonde nós estamos? Talvez o mais próximo são as pesquisas que o professor Romilson está fazendo. Hoje, os nossos famosos centros de excelência não produzem nada. Mas a culpa não é deles, não. A culpa não é dos nossos colegas, não. A culpa é do sistema de pesquisa do Brasil. Agora, eu gostaria de ouvir sobre ele provoca, ele aí discussões sobre pesquisa, aí eu não posso falar sobre pesquisa, eu vou ter que voltar para o orçamento para falar de pesquisa. A nossa questão... Depois eu volto para o orçamento, Romilson, mas veja, a nossa questão relacionada à pesquisa é a falta de dotação orçamentária, professor Nilo, é só isso. O MEC dá conta, sim, não tenha dúvida. O que falta é recurso para pesquisa. Recurso. Como é que nós estamos na era da gestão do conhecimento, entrando agora no metaverso, a nova internet, tecnologias, onde nós precisamos mais do que nunca ter... Seu microfone ficou baixo ou eu? Não. Tá baixo. Alô.
Alô, e agora? Melhorou? Foi porque entrou uma ligação, foi minha filha. Ela não está vendo que nós estamos aqui na Associação dos Pesquisadores Negros. E entrou. Eu vou ligar para ela para dizer: você vai assistir lá e depois volte para falar comigo. Mãe rigorosa, né? Não é à toa que a filhota foi a primeira na Universidade da Bahia, de Medicina. Esse rigor. E está lá entre os primeiros lá da Unicamp. E se mantém assim, está lá entre os primeiros da turma 120 da Unicamp. Pois é. Mas então, o que falta, professor, é dotação orçamentária, investimento tecnológico na base mesmo. As crianças têm que ter. Olha, eu lembro, vamos ter um projeto Luz para Todos? Tem que ter um projeto de televisão para todos, computador para todos. É básico isso. As crianças têm que ter acesso à tecnologia pequeno em casa. Aí vamos subindo. E lá na universidade, precisamos ampliar os recursos para pesquisa, é só isso. Não, porque os professores, as unidades de pesquisa, têm projetos maravilhosos, só que nos falta o recurso. E tanto eu posso provar que eu estou correta no que eu estou entendendo, professor Nilosa, que não é à toa que os grandes e principais pesquisadores do Brasil saem daqui e estão fora do Brasil. É por causa disso. Porque se eles tivessem recursos aqui dentro do Brasil, se tivesse recursos aqui dentro do Brasil, nós teríamos uma outra realidade. Agora vamos falar do orçamento. Depois o senhor vai ter um momento para fazer seu contraponto. O orçamento público, gente, como o professor Romilson pediu para nós agora abordarmos, é um instrumento de planejamento dos governos municipais, estaduais e federais. É um instrumento de planejamento. Qual é a ideia? Nós temos os recursos principais para viabilizar o nosso país, que são os tributários. Então, nós temos os tributos, que são divididos em impostos, taxas e contribuições de melhoria. Isso aí o professor Nilo Rosa é especialista, não vou falar sobre isso. E temos as despesas a serem fixadas. Os governos, eles precisam decidir o recurso que foi arrecadado a partir dos tributos, impostos, taxas e contribuições de melhorias. Eles vão ter isso estimado. O orçamento é o momento de planejamento. Estima-se que a receita da arrecadação vai ser X. Face ao que está estimado, para onde nós vamos destinar esses recursos? É onde se fixa as despesas. Pronto, foi isso aí que aconteceu. Então, existe uma receita pré-definida, já tinha um recurso que não resolvia, porque nós temos sofrido cortes há muito tempo. O governo do PT fez um corte absurdo. O professor Nilo Rosa não vai esquecer disso. Né? Aqui somos pesquisadores, nós temos que falar a verdade. Houve um corte absurdo, nós ficamos por aqui, e o Bolsonaro veio e acabou agora. Mas ainda bem, e falei o nome do cidadão, eu tinha conseguido não falar. Tudo bem. Mas tudo bem. Mas agora o presidente Lula vai ser reeleito para tentar resolver isso. Então, é um instrumento utilizado pelo governo, pelos governos municipais, estaduais e federais, mas o governo federal para planejar a utilização dos recursos. O que vai ser feito com o recurso? O recurso que existe, que está à disposição do nosso país. E aí, gente, vem um tema que eu estou insistindo para ver se a gente coloca aqui, para ver se a gente fala mais claramente, que é a auditoria da dívida pública. O recurso destinado a pagar a dívida pública, que eu não sou contra o pagamento, só gostaria que fosse auditado. Porque é um dinheiro que a gente nunca acaba de pagar. O valor que vai para lá, gente, é algo absurdo e nunca auditáveis. É a verdadeira caixa fechada. Não vou nem dizer, eles usam caixa preta, né? Quando destinam alguma coisa ruim. Não, é a verdadeira caixa fechada, amarrada, acorrentada no fundo, né, do conhecimento aí. Não vou dizer que é no fundo do mar, porque no mar só vem coisas boas. Entende? Então, esse instrumento é um instrumento de planejamento, o orçamento. Aí, no ano seguinte, quando de fato se constata porque uma coisa é planejar o que vai chegar de receita, outra coisa é o que de fato chegou. E aí, com o trabalho maravilhoso que os fiscais têm feito, sempre, por sinal, a previsão de arrecadação tem superado. O uso das tecnologias
agora com o Sistema Público de Escrituração Digital, o SPED, que tem viabilizado que todas as empresas tenham nota fiscal eletrônica. E é por isso que é importante cada um, quando você chega num supermercado, numa loja que a pessoa pergunta, quer que coloque CPF? Quero. Quer que emita nota? Quero. Por quê? Porque isso viabiliza que a arrecadação tributária, quando você diz não, facilita a vida de quem não quer contribuir com a receita. Eu não sou contra o pagamento do tributo. E olha que eu não ando com os tributos em dia, não, porque eu tenho que fazer escolha. Ou compro comida ou pago o tributo. Mas o que eu sou contra é a má aplicação desse recurso, que é o que vai acontecer, que está acontecendo agora. Então, nós fizemos uma arrecadação fantástica, uma das melhores dos últimos tempos, até porque pessoas que nunca tinham entrado no supermercado entrou pela primeira vez. Os recursos que foram distribuídos fizeram com que as pessoas fossem aos supermercados. A arrecadação tributária estadual e federal foi assustadora, inimaginável. Só que, ao invés disso se reverberar em ações, políticas públicas para o coletivo, não, vai para as verbas destinadas a bancar as candidaturas eleitorais nessas emendas que depois vão ser divididas. Então, esse é o nosso Brasil, mas isso está perto de acabar, cada um faça a sua parte. Então, perfeito. Professor. Perfeito, pois professor. Lá no Rio de Janeiro, Obama César está aqui com a gente, Lore Silva, GB Dourado, Sade, deixa eu ver quem mais, Isis, nossa, professores maravilhosos, Célia, Nilo, Boas Falas, Lea Alieda está aqui falando conosco, Judith está aqui também, Juraci Pires está conosco, Lea, meu deputado, aí eu estou saudando você, ó, com palmas, rosa. E Keila, Keila está aqui nos assistindo, ó, ela tentou falar conosco, não conseguiu, e está aqui nos assistindo, Keila Sacramento, diretamente de São Paulo, pois é. Cumbu, Cadri, Sidney, Jorge André, Quitandinha, nossa, quanta gente maravilhosa no domingo aqui conosco, né? Pois é, Preta Rodins. Então, já estamos chegando ao final do nosso programa, vamos para o último bloco. Infelizmente o tempo voa, né? Socorro entrou aqui com a gente agora, diretamente lá de Eunápolis. Salve, salve, minha líder! Esse trabalho maravilhoso que você faz aí com a nossa população dos trabalhadores aí de Eunápolis, ela que é do sindicato. Militou muito tempo no PCdoB, hoje tem andado em outros partidos, mas é uma pessoa que está sempre conosco, então salve, salve. E aqui, ó, Marcelo Guimarães está dizendo, eu queria perguntar aos professores, se Bolsonaro for eleito, ele vai perseguir o Nordeste ou vai melhorar mais com bolsas? Olha, essa pergunta aí tá fácil de responder, né? Ele está por aqui com o Nordeste e com os nordestinos que estão em outras partes do Brasil. Então, nós não podemos levantar possibilidade. Gente, olha, Lula ganhou com mais votos do que Bolsonaro. Assim, todos os candidatos apoiaram agora Lula, né, os principais. O partido de Ciro Gomes veio, o PDT. O Simone Tebet, que teve mais votos do que o Ciro Gomes, também está aqui. Agora, cada um fazer a sua parte. Não vamos pensar na possibilidade de Bolsonaro ganhar a eleição. Ele não vai ganhar nada. Porque nós não vamos deixar. Temos que ir para cima. Deixa, 13, 13. Deixa só fazer a última provocação. Né? Ele está aqui com a gente, Deise Lima. Salve, salve. E a vizinha aqui do condomínio, Lu Andrade, Das Graças, Jorge Batista, Cláudio Brito, Luan, né? Abelha. E aí, meu colega professor, doutor? Tudo bem, querido? Do Abelha Contábil, pois é, Marcelo, pois é, Ira, César, muita gente boa. Salve aí. O Luan Andrade é o youtuber, Luan, que esteve aqui com a gente. O Luan Andrade é do Escurecendo Fatos. Né? Mas então... ali, Lu, tudo bem? Que bom, hein, você aqui conosco essa manhã. O sobrinho do professor Romilson, o YouTube é sucesso total. Isso. Então, vejam só, gente, tem crescido bem, está lá no Terra também, colocando, já está com mais de 240 mil seguidores.
Está realmente bombando, como diz o pessoal. Mas veja só, queria fazer a última provocação para os colegas aí. Eu tenho sentido que na campanha do presidente Lula, a participação negra, né, da população negra parece estar maior. Parece que neste governo, até porque as pessoas parecem que acordaram que a população negra são 54%, 56% da população. Nós somos a maioria da população, né? E parece que o presidente Lula, pelo menos até as pessoas, os comentaristas, eu estou sempre vendo falando das mulheres, da população negra e tal, a importância que ela tem, até porque essa grande votação que Lula teve, em grande parte, é da população negra, né? A população negra votou não apenas em Lula, mas majoritariamente em Lula, no Nordeste, obviamente, também, né? E aí eu queria ver os professores o que é que acham sobre essas coisas, o que é que impacta nos movimentos negros, na população negra, a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. Queria ouvir os dois o que. E aí, nós já estamos também nas considerações finais, já passamos de 12 horas. Eu vou fazer minhas considerações finais e vou responder essa questão. Eu vou começar pelo orçamento. Professora Célia, eu sou seu aluno nessa questão de orçamento, por isso eu não vou me arriscar, né? Eu prefiro falar do ponto de vista político, né? Do ponto de vista técnico, a senhora dá show de bola. Do ponto de vista político, nós sabemos que o orçamento é uma peça de ficção. Esse é um jargão muito comum no meio político. Os orçamentos no Brasil são peças de ficção. Os governos entram fundamentados no orçamento, que no ritual é perfeito, discutido no Congresso, aprovado pelo presidente, sancionado, regulado por técnicos. É o rito. Mas é uma peça de ficção. Os governos entram e, como a senhora mesmo disse, começam a fazer escolhas, né? E as escolhas aqui na Bahia e no Brasil têm sido cruéis, né? Naquela área que nós militamos. É porque tem a brecha do remanejamento, né? Naquela área que a gente milita e trabalhamos, exercemos nossa opção. Então, é uma ficção que se revela do ponto de vista. Mas o que é importante é que quem deve paga. O capitalismo é uma porta no futuro. Então, se você pede emprestado e agora procura subterfúgio, auditoria, eu considero isso, hein? Para não pagar, para mim, está indo de encontro ao capitalismo, que é uma porta no futuro. A questão do orçamento e do não pagamento da dívida é a impossibilidade de um sistema racista se produzir riqueza. Não há, no Brasil, possibilidade alguma de se produzir riqueza. Nós vamos ficar sempre... as dívidas dos países soberanos são sempre 3, 4 vezes acima do PIB. Mas os países soberanos têm liberdade suficiente de circulação para que a sociedade produza riqueza. Nós não temos possibilidade de produzir riqueza. Isso é minha opinião sobre o orçamento. Aí, como a gente não... professor, mas não é por aí, não. Não posso ouvir o senhor dizer que é peça de ficção. Imagine, a coisa é tão bem feita, tão organizada. Colegas. Plano plurianual de ação governamental, planejamento sabe o que vai acontecer. Nós temos as eleições. Permitam-me, colegas. Nós temos... Não. A senhora responda. É PPA, LDO e LOA. Olha, a senhora vai ter a senhora vai ter oportunidade de falar. Porque agora eu vou entrar na questão na questão da pesquisa. Os recursos para a pesquisa, eu concordo plenamente com a senhora. Eles são escassos, né? Você tem muito mais recurso para pintar asfalto e dizer que... Estou falando no geral, mas também aqui no Estado. Para pintar asfalto e dizer que construiu estradas, do que recurso para orçamento. Mas a nível nacional, professora, os recursos são democraticamente mal distribuídos. O Nordeste, que tem uma produção acadêmica, cultural excelente, recebe 20% das bolsas do CNPq. Os recursos, em termos de professores, em termos de recursos, as universidades que não conseguem ganhar um prêmio internacional,
abundam de recursos. Eu concordo plenamente. Falta recurso? Falta. Falta recurso? Não vai, falta. Mas o que acontece é a forma, vou usar a expressão de Romilson, eticamente cultural incrementada com a minha. Mal dividida, é dividida para o Sul Maravilha. E para concluir a questão do recurso, o Lula ganhou no Nordeste porque ele criou mais universidade no Nordeste. É evidente que foi por causa disso. Alguém tem dúvida? Só quem tem dúvida é quem é racista. O racista não. O racista não acha, mas o que é como o Lula diz? Professor, o PT sempre ganhou no Nordeste, professor. Professor, o PT não ganhava. Não, professora. Não, professor. Você é fundador do PT. Professora. O PT não ganhava em lugar nenhum. Colegas. Um de cada vez, colegas. Não ganhava em lugar nenhum. O Brasil ganhava na Bahia. Não, professora. Um colega, um de cada vez, por favor. Era considerada, pelo menos quando eu era jovem, quando eu comecei a minha formação, era os grotões da arena. Os grotões da arena. Isso, agora, depois que, como a senhora mesmo falou de forma bem concreta, depois da nossa nova Constituição, que nós, do PT, nós assinamos, a democracia no Brasil passou a engatinhar, e aí nós tivemos um excelente governo democrático, que foi a FHC, um excelente governo democrático, social e econômico, que foi Lula, e aí veio o golpe, porque a democracia já estava engatinhando. Então, nesse momento que Lula vem e faz 18 universidades no país todo, universidade lá no Sul, importantíssima, importante ligação Nordeste, Brasil-África, isso é que dá... Aqui na Bahia. Bahia, e isso é que vai dar a consciência de que ele é o cara. Ele disse mesmo, ele disse, olha, eu sou um presidente que não tem nível superior, mas o que mais criou universidades. Então é por isso que o Nordeste votou é evidente que foi por causa disso. Só os racistas é que acham que não, que foi por qualquer outro motivo. E o Sul, eu sem fazer análise do que aconteceu no Sul, eu sou sulino, mas não estou lá atualmente. Mas sem fazer análise, só para concluir, sem fazer análise, eu posso dizer emocionalmente que foi por inveja. Tá? Eu posso até dizer de forma emocional. O Sul votou, alguns estados, né? Nem todos, né? Votou. Eu concordo com a sua irmã, que na verdade o Oeste Paulista é um espaço de conservadores, resistiu à escravidão e depois tirou a rainha, que era popular, hein? A rainha era popular com o povo negro, a rainha. Então, sobre esses dois pontos, professora, eu quero ressaltar as nossas diferenças. Eu estou doido para esse debate que a senhora tem proposto da dívida, porque, inclusive, a presidente dessa que discute é minha colega da Receita Federal, né? Quem é? Fontanelli. É Fontanelli, eu acho. Fontanelli é minha colega, foi presidente do meu sindicato, a conheço razoável. E eu estou doido para esse debate, porque nós vamos fazer um debate de fundo. Eu acho que um negócio que, nesse período, até a posse de Lula, até a eleição de Lula, nós vamos ter muito envolvimento, porque nós estamos em campanha. Eu estou em campanha. Eu também. Campanha. Tá? Então, assim, a gente vai ficar muito... os dois próximos também vai versar sobre isso. Depois da posse da eleição de Lula, a gente vai fazer o debate sobre essa questão que a senhora tem insistido, que eu concordo plenamente na necessidade urgente de fazer um debate sobre a dívida cidadã. Obrigado, professor Nilo. Obrigado, professor Nilo. Professora Célia. Pois é, então, assim, porque para mim é assustador. Professora Célia, só um minutinho. Professor Nilo, já faça suas considerações finais. Eu quero ver a professora Célia. Ele vai perder a oportunidade de fazer o contraponto. Ele vai perder. Porque, professor, entenda, eu não tenho dúvida nenhuma que o nosso instrumento, e há um reconhecimento internacional do nosso instrumento, o nosso instrumento de planejamento, ele é muito bom. A ideia do planejamento para 4 anos. E quando há seriedade, inclusive, ele pode ser bem protelado. Eu vejo, por exemplo, eu vou dar um exemplo, o estado do Ceará, falar de Ciro Gomes. Eles decidiram que tudo podia, olha que a miséria está lá, torta e direita. Mas eles decidiram, há 20 anos atrás, não, mas a educação para a gente é prioridade. Então eu vejo lá, as pessoas passam fome, mas têm acesso à escola. Se for para a escola, tem até alimento.
discutem tecnologia. Foi uma escolha de um projeto político com um planejamento orçamentário, onde aconteça o que acontecer, o dinheiro da escola, da educação é sempre ampliado. Então, nós temos as 4 leis orçamentárias que são coisa séria. Começa com plano plurianual, que é o planejamento para 4 anos, que o gestor que vai entrar nem pode mexer nele. Por isso que Bolsonaro fez essa intervenção, porque ele está com medo. Ele sabe que quando o Lula chegar no ano que vem, o Lula não faz nada, ele está criando toda a estratégia para deixar Lula de mãos e pés atados no ano que vem. Que o Lula está eleito presidente da República, eu não tenho dúvida nenhuma. E nós vamos trabalhar diuturnamente até o último momento das eleições para garantir isso. Então, ele está fazendo mudanças fortes, porque se acontecesse o que não vai acontecer, para ele não faz, mas ele está apostando que ele não vai ser reeleito. Não tenho dúvida nenhuma disso. Não tenho, cadê? O que ele está fazendo para ele, para a gestão dele? Nada. O trabalho dele está sendo desmanche total. E aí nós temos a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, contém todas as estimativas de receita. E temos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é ela que estabelece as prioridades e metas da administração pública, professor Romilson. Então, no plano de cada governo vai se definindo o que vai sendo feito. Qual é a brecha? A brecha dos remanejamentos é em função de necessidades. Aí, temos instrumentos para coibir que isso aconteça aleatoriamente. Que aí é que vem a questão da transparência. Os instrumentos de informação e a consciência popular de saber ver. Então, agora está todo mundo sabendo, olha, só foi tanto para a educação, só foi tanto para a saúde. Aonde é que o gestor está aplicando esses recursos? E antes, eles tinham o termo, esse cara de pau de dizer que fizeram o que não fizeram. Eu fui vice-prefeita em Salvador, cheguei num bairro que há mais de 8 anos estava lá no orçamento, na execução, uma unidade de saúde que não existia, só tinha o terreno. Eu fui lá com Professor Célia, só para dizer, é porque entrou a colega Thay Nascimento, que é uma pessoa também que tem ajudado muito. Professor Lobo está aqui com a gente, professora Ana Célia está aqui com a gente também, o Ana Camilo está aqui com a gente também. Muita gente boa aqui, Joan, Fernandes, né, Albert, muita gente. Marcelo Guimarães está dizendo, o corte da verba da educação foi uma estratégia para enfraquecer instituições ou pesquisa, ou prejudica a campanha de Lula de conquistar voto dos universitários. Né? Ele está levantando aqui, né, o Marcelo Guimarães. O corte de verba da educação foi uma estratégia para enfraquecer as instituições ou prejudica a campanha de Lula? Não prejudique nada a campanha é agora. Esse corte é para o ano que vem. Então, ataque direto das universidades. O ano que vem, a situação vai ser muito delicada. Por quê? Porque uma lei, gente, vai ter que passar, para poder ampliar essa verba de novo, vai ter que passar pelo Congresso, deputados federais, e pelo Senado. É muito grave, é muito sério o que aconteceu. Porque todo esse instrumento de planejamento são leis. E lei no Brasil tem que passar pelo Congresso e pelo Senado. É essa a gravidade. Então, nós vamos passar míngua no ano que vem, com esse corte que foi feito. Vai ser muito difícil mesmo. E com a possibilidade de não conseguirmos que os eleitos que são dele, do fascista, ampliem essas verbas. Então, vai precisar muito da força popular pressionando eles a votarem. Vai ter que ficar tudo nas caras, meu gente. Estão votando aqui, ó. Vejam quem são os deputados que vão votar contra. Entendeu? Nós vamos ter que contar com instituições como a Associação dos Pesquisadores Negros para estar aqui falando com a mídia, com a comunicação, com as redes sociais, né? Com as cidades onde esses deputados estão. Aí, ó, vocês votaram no cara que está contra a gente. Vai ter que ser feita uma pressão dessa forma. Fora disso, vai ficar muito complicado. Agora, SAD está dizendo aqui, além de dificultar o futuro governo Lula, a senhora encara esses cortes também como retaliação, considerando a derrota de Bolsonaro
no primeiro turno? Claro, eu não tenho dúvida nenhuma. E o professor Nilo Rosa já fez essa afirmação. Aqui a resposta é, não é? Tá vendo? Vocês estão pensando, vocês estão raciocinando, vocês estão com conhecimento que é o fascismo que estava aí, porque não vai continuar. Então eu vou cortar vocês agora pela raiz. Só que nós não vamos deixar. Nós sabemos que o caminho certo é termos educação pública de qualidade, com a valorização do professor, com a qualificação de toda a estrutura e, principalmente, condições para que os estudantes tenham aula com tecnologia, com internet na casa de todo mundo que estuda, pô. Tem que ser gratuito. É o material escolar atual. Internet. Ah, está matriculado aonde? Na rede pública municipal, estadual ou federal? Internet na sua casa. Tem que ir para lá. Professor, estamos chegando já ao final do nossas colocações. Eu vou fazer já minhas observações finais e aí eu passo para os colegas. Artes primeiro que aqui com a gente. Ateliê. Artes. Então eu queria agradecer a todas e todos que participaram da nosso encontro, dizendo para vocês que não esqueçam de curtir, de dar like, fazer um comentário, nos seguir no Instagram, que é muito importante para a gente. Matilde Ribeiro, de São Paulo, diretamente aqui conosco. Salve, salve, seja bem-vinda. Professora Matilde, seja bem-vinda, professora Matilde. Uma hora dessa, quando a senhora puder, queremos tê-la aqui conosco também, participando desse grande debate. Feminista, né, da CEPIR, professora Matilde. Foi professora aqui, seja bem-vinda, professora. Ela foi professora aqui da Unilab, né? E também, agora acho que deve estar lá no Ceará. Seja bem-vinda, professora Matilde. E aí, eu queria... A Unilab, para quem não sabe, é a universidade criada pelo governo do presidente Lula, que viabiliza 50% de estudantes brasileiros e 50% de estudantes africanos que falam em língua portuguesa está aqui. Visitei o projeto no início, já visitei 2 vezes, trouxe um grupo de africanos, né, prefeitos de diversas cidades da África e também da América do Sul, no encontro que eu fiz aqui na Bahia, quando era vice-prefeita em Salvador. E não tenho dúvida nenhuma, faz um trabalho fantástico a Unilab, teve as verbas cortadas, né, está em dificuldades, mas na resistência, na confiança e na fé que nós vamos conseguir reeleger o presidente Lula para continuarmos tocando as políticas de promoção da igualdade racial, de ampliação dos recursos para a saúde, do direito de todos de conseguir viver e morar melhor. Flores está conosco, Bela Anunciação também, Edileide Cerqueira, lá do interior da Bahia, minha aluna da disciplina Avaliação Empirística, está aqui, Vanessa, enfim, que maravilha foi essa manhã estar aqui com todos vocês, viu, gente? Um abraço. Professor Romilson, ele quer falar. Não, eu só queria dizer o seguinte às pessoas que estão nos ouvindo, né? Vocês vão ouvir o ministro da Educação falar, dizendo tudo que a gente está colocando aqui, por um jogo de palavras, né? Quando eles estão falando, nós não cortamos, nós fizemos um contingenciamento e que o recurso volta em dezembro, mas é um jogo, né? Estou só chamando a atenção, um jogo que ele está utilizando, né, para poder, mais uma vez, enganar a população e colocar pressão sobre as universidades, porque tem despesas. Isso não é o primeiro contingenciamento. A educação já foi cortada há muito tempo. Agora, eu particularmente adorei que eles fizeram isso, sabe por quê? Porque agora todo mundo das universidades já estavam trabalhando, vão trabalhar dobrado. Ele não vai se reeleger. Então foi massa, porque aí, sabe, deu assim, sangue nos olhos, assim, nós vamos pra cima, todo mundo, não chega, quer dizer, o cara, entendeu? Então, não foi de todo negativo. Ele contingenciou as verbas, que é essa suspensão, levantando a perspectiva de que a receita arrecadada não dá para suportar, e aí, para ele não ter problema na lei de diretrizes orçamentárias, ele fez esse contingenciamento. Só que isso nos deu garra, força para irmos para cima. E não permitimos que ele seja reeleito. Professor Nilo Rosa, posso fazer a foto? Pode. Tira a foto aí? Então,
Eu queria, então, agradecer a todas e todos, dizer que no domingo que vem estaremos aqui de volta. Deixa eu também tentar tirar aqui. Domingo que vem estaremos todos aqui de volta, né? Todas e todos. Né? Agradecer mais uma vez. E a professora Carmen está aqui conosco, está aqui presente. A professora Carmen Flores está aqui conosco. Ô, Carmen! Muita gente maravilhosa, viu? Pois Que bom. Muita gente boa. Então, gente, muito obrigado mais uma vez. Domingo que vem tem mais. Né? Fiquem atentos, curtindo o nosso Negritando os Fatos. Não se esqueçam de curtir, não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Ok? Então, beijo a todas e todos. Tchau, gente. Bom domingo. Tchau, bom domingo, gente. Até. Tchau.